Bom, Pai do Senhor, pessoal, boa noite. Vamos iniciar, então, o nosso Crescendo na Palavra de hoje. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos aqui, Senhor Deus, te agradecer por mais uma vez estarmos diante de Ti, na Tua presença, Papai, para juntos aqui engrandecermos, adorarmos o Teu santo nome e estudarmos a Tua palavra, Pai. Nós estamos aqui diante de Ti para crescermos, Senhor Deus, na graça e no conhecimento. E queremos te pedir, Pai, que as tuas mãos estejam estendidas aqui sobre nós, Pai. Tira toda a distração, Senhor Deus, que o nosso pensamento esteja colocado unicamente em Ti neste momento, Pai. E nos dá sabedoria, Senhor Deus, para nós aprendermos tudo o que for dito aqui, e principalmente colocarmos em prática nas nossas vidas, Pai. É o que nós te pedimos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar então sobre a doutrina da igreja, tá? Nós vamos ver o que é igreja e qual a função da igreja, tá? É, a doutrina da igreja vai ser dividida em dois encontros, hoje e semana que vem, tá? Se eu colocasse tudo em um só, ia ficar muito longo, e aí tive que dividir em dois, e esse talvez seja um, hoje um pouquinho mais curto do que os outros, do que nós estamos acostumados, tá? Mas é porque eu tive que dividir em dois, senão aí ia ficar muito grande mesmo. Mas hoje, então, nós vamos ver o que é a igreja e qual a função da igreja, né? A principal função da igreja. E aí, semana que vem, a gente complementa, tá certo? Eu vou projetar para vocês. Deixa eu só abrir direitinho aqui. Vamos lá, pessoal. Então, lembrando a todos, tá, pessoal? Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém é, tiver alguma. Pronto, vamos lá, então. Então, vamos lá, efetivamente, lembrando de todos, né? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão quiser colocar, pode abrir o microfone, pode falar, tá? Porque eu não tenho acesso ao chat, às mensagens agora. Então, abre o microfone, fala, pergunta, pode me interromper, não tem problema não, tá bom? Vamos lá então, pessoal. Doutrina da igreja, né? O que é igreja? Igreja, quando nós olhamos para a igreja, a palavra do Novo Testamento, que significa igreja, é eclésia, né? Eclésia significa igreja. E igreja basicamente é o quê? Igreja é a comunidade de todos os cristãos verdadeiros de todos os tempos. Então, olha só, por essa definição de igreja, já dá para nós entendermos que quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos que igreja ali é a comunidade de todos os cristãos, ou seja, é a comunhão dos cristãos, são os cristãos reunidos, tá? Esse conceito de igreja não é um conceito institucional, ou seja, a igreja não é formada por paredes, bancos, salas, ainda que isso faça parte, mas faz parte de uma igreja institucional, tá? Faz parte da instituição. Tá? Porque quando a gente fala assim que a igreja vai morar no céu, nós estamos falando, então, dessa comunidade dos cristãos verdadeiros de todos os tempos. E não estamos falando, então, de construções.
de lugares físicos, tá certo? Só que a igreja, ela tem dois caráteres. O primeiro caráter da igreja é o caráter universal, tá? Então, olha só, a Bíblia diz assim, ó, maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 5, verso 25, e diz que Cristo amou a igreja, aqui ele está falando desses santos, desses crentes que estão aí no mundo inteiro. Tá? Pessoal, alguém escreveu alguma mensagem aí? Eu acho que a mãe nem tinha levantado a mão sem querer. Meu Deus, perdão, gente, gente fazendo bagunça. Tranquilo. É porque aí apita aqui, aí alguém escreveu alguma coisa. Vamos lá, vamos voltar então. Então, Paulo aqui, ele está falando de todos os cristãos verdadeiros ao longo de todo o tempo, tá bom? Quando fala que Cristo amou a igreja e se entregou por ela, está falando dessa reunião, tá bom? Aqui não está falando efetivamente da instituição. E por que é universal? Porque em todo tempo, em todos os lugares, ou seja, todos os cristãos que vivem atualmente ou que já viveram, né, nesta terra, em todos os lugares. Por isso que ela é universal, tá? Não é universal porque é do Edir Macedo, tá bom? Eu não podia deixar passar essa piada que ninguém achou engraçado, eu sei, mas eu tinha que falar isso. Então, assim, ela é universal porque são todos os cristãos de todas as partes, de todas as épocas, de todo o tempo, tá? O outro caráter da igreja é o caráter particular. E aí, assim, olha só, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Que a graça e paz estejam com vocês. 1 Tessalonicenses 1. Aqui a gente vê que quando Paulo escreve a carta aos Tessalonicenses, ou todas as cartas que Paulo escreveu às igrejas, nós vemos que é uma igreja específica. Tá? Também aqui não é a construção. Tá bom, pessoal? É sempre assim, a comunidade dos crentes. Tá bom? Só que aqui é uma igreja que está situada em uma cidade, que era a cidade de Tessalônica, e situada também em um templo. Tá? Então você já vê como é mais particular, certo? É uma igreja em um determinado lugar, situada em um determinado tempo. Então esses são os dois caráteres da igreja. A igreja é particular e a igreja, ela é o quê? Ela é universal, tá? Romanos 16:5 também vai dizer: saúdem igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Então aqui já é mais específico ainda, porque aqui, ó, você vê que não é uma igreja em um templo, por exemplo. É uma igreja reunida na casa. Então aqui a reunião dos crentes, né, que se faz ali naquela determinada casa que Paulo diz, né? Então você vê que a gente tem um caráter particular da igreja e um caráter universal, certo? Então, diante disso, a gente tira algumas conclusões. A primeira, assim, ó, o que é a igreja? Igreja é a comunhão do Espírito Santo com os irmãos de fé, certo? É uma dimensão coletiva da vida cristã. Veja bem, é uma dimensão coletiva da vida cristã. É uma assembleia de cristãos ou pessoas que processam a mesma fé em dada localidade. E todos os crentes, em todas as épocas, em todos os lugares. Tá? Aí, pessoal, eu vou até tirar aqui, rapidamente, eu vou interromper a minha apresentação e voltar aqui. Porque aqui eu quero perguntar uma coisa para vocês. Vocês perceberam alguma coisa nessa definição de igreja que chamou a atenção de vocês?
Vamos lá, vamos ver. Alguém percebeu, assim, alguma coisa chamou a atenção? Não fala sobre religião. Também, Bruno, mas é porque, assim, a religião, se nós formos ter ao pé da letra, né, é religare, né, religião. Então, é religar aquilo que estava desligado. Então, assim, a religião, se nós falarmos no seu sentido etimológico, é aquilo que religa o homem com Deus. Tá? É que religião tomou um tom pejorativo. Né? Então, quando a gente fala de religião, tem esse tom de legalismo, de regras, né? Usos e costumes rígidos, não é, e tal. Mas também, mas é uma coisa que tem uma aplicação assim importante nas nossas vidas. Vamos lá. Vou dar uns segundinhos aí para vocês pensarem. Uma coisa que estava em moda há alguns anos e ainda bem que não pegou. Ninguém arrisca? Que nós somos a igreja. Sim, isso. Tá esquentando. Vamos lá. Nós somos a igreja, correto. Quando eu digo que nós somos a igreja, o que eu estou excluindo? De não ser igreja. Não precisa congregar? Que a igreja não é, por exemplo, eu sozinho, mas o conjunto. Ponto. Isso. É isso. Tá vendo? É, eu não sou igreja sozinho. Eu só sou igreja quando eu estou reunido com os meus irmãos, em comunhão com os meus irmãos. Porque assim, ó, o dedo é um membro do corpo. Só que o dedo só faz parte do corpo e só tem vida ligado ao corpo. Se eu cortar o dedo e jogar ele ali no chão, ele apodrece e morre. Então, vocês vão perceber que todas as vezes que a Bíblia fala sobre igreja, a Bíblia está falando de um sentido assim coletivo, tá? Está falando de um sentido de comunhão. O evangelho se manifesta em comunhão com os meus irmãos. O reino de Deus é manifesto pela minha vida, onde eu estou, mas principalmente quando eu estou reunido com os meus irmãos. Tá? É importantíssimo a gente falar nisso. É por isso que assim, a gente precisa sim dos outros, tá? E a gente tem que congregar sim. É por isso que assim, durante a pandemia fez muita falta estar congregado com os irmãos. Tá? Porque esse é um caráter importantíssimo. Eu só sou igreja em comunhão com os meus irmãos. Né? Assim, isso não quer dizer que se, por exemplo, entrar uma ditadura no nosso país e dizer que os cultos públicos agora são proibidos e nós deixarmos de nos reunirmos por conta disso, a gente não vai deixar de ser igreja, porque a gente ainda faz parte, né, de uma comunhão com os santos. Né? Mas o congregar faz parte. Tá? Porque o congregar, ele mostra muitas vezes o que é a minha prática. E a adoração a Deus, ela tem dois caráteres. Ela tem, sim, esse caráter individual, que é o que eu adoro, mas também tem o caráter coletivo. Porque quando nós nos reunimos no templo, como igreja, nós estamos ali para cultuar a Deus. E aí eu tenho ali, naquele momento, eu tenho uma oração coletiva, eu tenho uma adoração coletiva, e eu tenho principalmente a palavra do Senhor pregada, que é quando Deus fala conosco. Tá? Então, pessoal, nós não somos igreja sozinhos. Nós só somos igreja quando nós estamos em comunhão com os santos. Tá? E aí essa comunhão com os santos, ela pode ser física ou não. Né? Porque, assim, eu não deixo de ser igreja quando eu estou na minha casa sozinho. O que eu estou querendo dizer é que, assim, ó, você tem que fazer parte de uma comunidade. Você tem que ter uma igreja que você fala assim, é ali onde eu congrego.
É ali onde eu estou com os meus irmãos para juntos nós cultuarmos a Deus. Né? Porque teve uma época no nosso país muito forte dos desigrejados, né? Ah, eu continuo crente na minha casa. Pessoal, isso não existe, tá bom? Por quê? Porque o conceito de igreja é justamente esse conceito coletivo, e não o conceito individual no sentido de ser só eu, tá? Nós sozinhos não somos igreja. Vamos lá, vamos voltar. Bom, a constituição da igreja, né? A igreja é constituída do quê? Do povo de Deus, tá? Então, olha só, segundo aos Coríntios 6,16. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivo. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, a igreja ela é constituída do quê? Ela é constituída do povo de Deus. A igreja é o povo escolhido de Deus. Ela pertence a ele e ele pertence a ela. Tá? Diante disso, nós temos o quê? Nós temos algumas figuras bíblicas que vão representar para nós o que é a igreja. Tá? A primeira figura bíblica é o povo de Deus. Então, assim, ó, a igreja é constituída do povo de Deus. Tá? Ela pertence a ele e ele pertence a ela. Todas as vezes que nós olhamos na Bíblia que fala o povo de Deus, está falando ali também de uma constituição de igreja. Tá bom, pessoal? Todas as vezes que eu leio na Bíblia o povo de Deus, eu posso traduzir isso como igreja, porque a igreja ela é constituída de um povo. Que povo? O povo de Deus. Qual é o povo de Deus? Aqueles que creem verdadeiramente em Deus. E olha que coisa interessante, ó. Deus não escolheu um povo existente para ser seu. Deus criou um povo para si a partir de Abraão. Né? Quando, quando Deus escolhe Abraão, não tinha os hebreus, ou o povo judeu, ou os israelitas. Não tinha. Quando nós lemos o relato em Gênesis de quando Deus chama Abraão, diz assim que Abraão morava em Ur dos Caldeus e ele morava no meio de um povo idólatra. Então, assim, Abraão morava em um povo que tinha muitos deuses, que era politeísta. Né? E aí Deus, então, se revela para Abraão e fala assim, ó, sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Aí, quando Abraão, então, crê em Deus, obedece à voz de Deus e Deus sai, Abraão sai, nessa ida de Abraão para a terra em que Deus iria mostrar para ele ainda, o que Deus faz? Deus faz a promessa para ele, fala assim, ó, Abraão, de ti eu vou fazer um povo, de ti eu vou fazer uma nação, de ti eu vou fazer o meu povo escolhido. Né? Aí quando Abraão chega na terra prometida, que é ali Jerusalém, né, Canaã, que naquela época tinha outros nomes, aí Deus diz assim, ó, foi essa terra que eu dei para vocês, e é aqui que eu vou constituir uma nação, aqui que eu vou constituir um povo. Então Deus não pegou um povo pronto e falou assim, ó, vocês são o meu povo. Não, Deus criou um povo para si a partir de Abraão. Tá? E aí esse povo que Deus criou para ele, que crê nele, né, quando estão reunidos em comunhão, quando estão vivendo em comunhão, são o quê? São a igreja. Tá? No Novo Testamento, a igreja é constituída do quê? De gentios, que são os filhos por adoção. Né? Quando Jesus vem como homem, o povo israelita não aceitou Jesus como Messias. Eles olham para Jesus e eles negam Jesus como Messias. O que acontece, então? Se cumpre uma profecia do Antigo Testamento,
que diz que o povo dele o negaria e que por isso ele chamaria um povo que não era seu para ser seu povo. Esse povo que não era seu são os gentios, né, que somos eu e você. Né? Os gentios eram aqueles que não eram israelitas. E aí passam a crer em Jesus como Senhor e Salvador e passam a ser o quê? Passam a ser igreja. Tá? Então, a primeira figura que a gente tem é o povo de Deus. O povo de Deus, quando você lê na Bíblia, também pode ser traduzido como igreja. Tá? A outra figura que a gente tem na Bíblia que fala sobre a igreja é o corpo de Cristo. E a igreja, como corpo de Cristo, ela é o centro da atividade de Cristo. Tá? Cristo é a cabeça desse corpo. A ligação mútua entre todas as pessoas que compõem a igreja. O corpo de Cristo é o quê? É a ligação mútua entre todas as pessoas que compõem a igreja. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu não estou ligado somente a uma única pessoa, mas eu estou ligado a todos. E todos estão ligados a mim. É uma ligação mútua. É uma ligação de todas as partes, entre todas as pessoas que compõem a igreja. Olha que coisa interessante. Em João, capítulo 17, quando Jesus ora, Jesus diz assim: Pai, para que eles sejam um, assim como nós sejam um, e eu seja um com eles. Então, assim, nós somos um enquanto igreja. Por quê? Porque nós somos o quê? O corpo de Cristo. O corpo de Cristo, cuja cabeça é quem? Cuja cabeça é Cristo Jesus. Né? O corpo deve ser caracterizado pela comunhão genuína. Então, assim, tem que ser uma comunhão verdadeira. Né? Me fugiu agora onde é que está escrito que, não sei se é lá em João, eu acho que é na Epístola de João, se eu não me engano, que diz assim: aquele que diz que ama seu irmão, mas na verdade não ama, este peca. Então, assim, se eu digo que eu amo meu irmão, o meu amor tem que ser verdadeiro. Tá? A minha comunhão com ele tem que ser genuína. A minha comunhão com ele tem que ser o quê? Tem que ser uma comunhão verdadeira. O corpo deve ser unido. Tá? Não dá para ter divisão no corpo, pessoal. E, infelizmente, a gente vê muito disso na igreja, né? A gente vê muita divisão na igreja. Né? Não, o corpo tem que ser unido, o corpo tem que estar em um único propósito, em uma comunhão genuína. Né? Buscando o quê? Buscando trazer o reino de Deus, manifestar o reino de Deus nesse mundo. Pregar o evangelho de Cristo. O corpo mostra o quê? Mostra também a união do crente com Cristo. Né? Por quê? Porque a cabeça é que domina o corpo. O corpo vai para onde a cabeça fala. O corpo faz aquilo que a cabeça manda. Então, assim como o corpo está unido à cabeça, nós estamos unidos a Cristo. Então, como corpo de Cristo, nós temos que fazer aquilo que Cristo manda. Nós temos que andar nos seus mandamentos, nós temos que obedecer aquilo que ele disse para nós. Nós, enquanto unidos com Cristo, nós vivemos as bênçãos que ele tem para a gente. Né? E a nossa união com Cristo, ela proporciona muitas coisas para a gente. Né? Viver nas bênçãos que ele tem, viver na proteção que ele tem, e principalmente viver na segurança dele, na segurança de que um dia nós estaremos com ele, o quê? No céu. Tá? Então, ser corpo de Cristo mostra o quê? Mostra a nossa união com ele. O corpo também é universal. Né? Então, assim, nós que estamos aqui no Brasil, somos corpo de Cristo. Os crentes que estão do outro lado do mundo também são corpo de Cristo. O corpo é um só. Eu não tenho mais de um corpo. O corpo é um só. E o corpo é composto por todas as pessoas em todos os lugares que é a Igreja Universal. Sendo o corpo de Cristo, a igreja é o quê? É a extensão do seu ministério. O ministério de quem? O ministério de Cristo.
Tá? Então, se eu, enquanto igreja, sou o corpo de Cristo, então, esse corpo, ou seja, essa igreja, ela é o quê? Ela é a extensão do ministério de Cristo. O próprio Cristo disse, né? Aqueles que creem em mim farão obras maiores do que as que eu faço. Né? Nós temos que continuar o ministério de Cristo nesta terra. A obra da salvação só ele poderia fazer e só ele fez. A obra da salvação, a obra da redenção. Agora, o ministério dele, ou seja, o ministério profético, pregar a palavra, levar o reino de Deus às pessoas, levar a palavra de Deus às pessoas, isso ainda continua. Tá? E isso é função de quem? Do corpo. Para exaltação do quê? Para exaltação da cabeça. Tá? A outra figura bíblica da igreja é templo do Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz surgir a igreja. Tá? Pessoal, por que é o Espírito Santo que faz a igreja surgir? Porque hoje o que nos dá união, hoje o que nos dá comunhão, aquilo que faz a ligação mútua entre nós com todos os outros crentes espalhados pelo mundo, é o Espírito Santo que em nós habita. É aquilo que nós temos de comum, né? Comum, comunhão. Aquilo que eu tenho de comum com vocês me faz ter comunhão com vocês. E o que é que nós temos de comum? Nós temos o Espírito Santo, que mora em nós. Enquanto nós o quê? Enquanto nós templos do Espírito Santo. Então a igreja também é o templo do Espírito Santo. Tá? A igreja, ela é o quê? Habitada pelo Espírito Santo. Ele está nela, ele habita na igreja. Ele se move na igreja. Né? Ele opera na igreja. É o Espírito Santo que transmite poder à igreja. É ele que nos capacita a cumprirmos o ministério de Cristo, a continuarmos o ministério. É ele que nos dá dons, é ele que nos dá poder, é ele que nos capacita, é ele que nos impele a irmos e fazermos o quê? Cumprirmos o ministério de Cristo. É o Espírito Santo que promove unidade também, como único, tá? Como um só. Nós somos um só, porque é ele que nos dá essa unidade. O Espírito Santo torna a igreja santa e pura. É obra do Espírito Santo também fazer o quê? Purificar a igreja, santificar a igreja. Ele só não nos dá dons, ele também nos santifica, ele também nos purifica. Tá? Isso assim, enquanto nós o quê? Enquanto nós templos do Espírito Santo. Tá? Bom, essas então são as três figuras que você vai encontrar na Bíblia sobre a igreja, tá? A igreja como povo de Deus, a igreja como corpo de Cristo e a igreja como templo do Espírito Santo. E aí agora nós temos o que então? Nós temos a igreja e o reino de Deus. Eu trouxe para vocês aqui uma definição do George Lade, que diz assim, ó, o reino de Deus é primeiramente o governo dinâmico ou o domínio real de Deus. Então assim, ó, é Deus governando, tá? É Deus dominando. Quando a gente está falando de reino de Deus aqui, quando ele está falando, né, de reino de Deus, ele está falando de um domínio, de um reinado, de um governo, tá? Não está falando de um reino físico, tá bom? E derivando dessa ideia, a esfera na qual o domínio é experimentado, né? Ou seja, a esfera o quê? A esfera material ou a esfera espiritual? Né? Na linguagem bíblica, o reino não é identificado com seus súditos. Tá? Então, assim, nós não somos o reino de Deus. Quando ele diz assim, o reino não é identificado com os seus súditos, está querendo dizer assim, ó, que nós somos súditos de Deus, somos povo de Deus, mas nós não somos o reino. Tá? Eles são o povo do domínio de Deus que adentra o reino. Nele vive e por ele são governados. Então, olha só, nós entramos no reino, nós vivemos no reino
e somos governados por quem? Por Deus. Nós não somos o reino de Deus. Nós não constituímos o reino de Deus. Nós somos igreja. Vamos lá, continua. A igreja é a comunidade do reino, mas nunca o reino em si. Os discípulos de Jesus pertencem ao reino, assim como o reino pertence a eles. Todavia, eles não são o reino. O reino é o domínio de Deus. A igreja é uma sociedade de homens. Por que é importante a gente... Deixa eu só beber um gole d'água. Pronto. Pessoal, por que é importante a gente pensar nisso, principalmente na última frase aqui, ó, o reino é o domínio de Deus. A igreja é uma sociedade de homens. Porque assim, ó, se o reino se manifesta através de mim, que sou o quê? Que sou um súdito desse reino, que estou nesse reino, que vivo nesse reino, eu preciso entender que é através de mim que Deus vai trazer o quê? O governo dele sobre a terra. E aí eu preciso mostrar que eu sou governado por Deus. Como? Obedecendo a Deus, vivendo segundo o que a Bíblia fala, tendo as bênçãos de Deus na minha vida. Né? Então, é através de nós que o reino vai se manifestar, ou seja, através de nós que esse domínio, que esse governo vai se manifestar. E isso é muito importante, pessoal, porque as pessoas olham para a sua vida e veem o reino de Deus se manifestar através de você, ou você leva a vida como uma pessoa qualquer do mundo? Nós temos que ter uma vida diferente. O reino de Deus tem que se manifestar através de nós, para que o mundo possa ver e possa receber o quê? Esse reino de Deus. Tá? Ó, a igreja não é o reino de Deus. Jesus e os discípulos pregavam que o reino estava próximo. Também pregavam as boas novas do reino. Ou seja, eles pregavam o reino para que o reino se manifestasse. E as boas novas. O reino cria a igreja. Tá? Cria aqui no sentido de que nós vivemos no reino, nós adentramos no reino, nós vivemos no reino e nós agora proclamamos o reino e manifestamos o reino. Então, é assim que o quê? Que o reino cria a igreja, a comunhão dos santos, porque esses santos, eles devem o quê? Manifestar o reino de Deus. Tá? A igreja testemunha do reino, será pregado o evangelho do reino. Mateus 24:14. A igreja é um instrumento do reino. Por quê? Porque é por meio da igreja que nós trazemos o quê? O reino, o governo, a soberania de Deus sobre a terra. A igreja é a guardiã do reino. A igreja foram dadas as chaves do reino dos céus. Mateus 16:19. Aí, então, nós temos os propósitos da igreja. Nós podemos entender os propósitos da igreja em relação a Deus, adoração, aos cristãos, edificar, e ao mundo, evangelizar e misericórdia. Tá? Primeiro propósito, o propósito em relação a Deus. O propósito da igreja em relação a Deus é adorá-lo. Tá? Colossenses 3,16. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vós. Instruam e aconselhem-se mutuamente com toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Então, o primeiro propósito da igreja é em relação a Deus. Como? Adorando. Tá? Nós somos chamados para adorar a Deus. O propósito em relação aos cristãos. A igreja tem obrigação de edificar os cristãos. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres,
com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Efésios 4, de 11 a 13. Então, assim, ó, o meu propósito, enquanto eu, em comunhão com os santos, em comunhão com os crentes, enquanto igreja, o meu propósito em relação a Deus é adorar. O meu propósito, enquanto igreja, em relação a vocês, é edificar vocês. Eu preciso colocar os meus dons, os dons que Deus me deu, ó, eles consideram para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres. Eu tenho que colocar o meu dom em serviço do quê? Da igreja. E a igreja é você, ou vocês enquanto comunhão uns com os outros. O meu dom tem que ser para sua edificação. Eu preciso trabalhar para que o corpo seja edificado. Tá? É um propósito que Deus nos deu. E o outro propósito é em relação ao mundo. Tá? Evangelização. O chamado para a evangelização é uma ordem. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. No propósito de evangelizar o mundo, se eu vou evangelizar o mundo, eu mostro o quê? Eu mostro misericórdia. Porque, assim como Deus teve misericórdia de mim, eu também tenho que ter misericórdia daquele que não conhece ainda Cristo. E tenho que ir até aquele que não conhece a Cristo e levar o que? Levar misericórdia para ele. Né? Lembrando, né, pessoal, que misericórdia é se compadecer do outro. Né? Quando nós dizemos que Deus é misericordioso, é porque Deus, ele olha para nós e ele se compadece da nossa miséria. Então eu tenho que olhar para o mundo, tenho que entender que o mundo está escravo do pecado, perdido no pecado, tenho que me compadecer deles e tenho que mostrar misericórdia, ou seja, eu tenho que ir a eles e mostrar o quê? Mostrar o reino de Deus para eles. E fazer o quê? Discípulos. Ou seja, fazer com que aquelas pessoas também entrem nesse reino como igreja, assim como nós também somos. Tá, pessoal? Então, basicamente, o que a gente viu hoje? Basicamente, hoje a gente viu que eu sozinho não sou igreja, tá bom? Eu sou igreja em comunhão com os meus irmãos. E aí eu vi que figuras bíblicas da igreja são povo de Deus, o corpo de Cristo e o templo do Espírito Santo. Aí nós vimos também que o quê? Que nós, enquanto igreja, não somos o reino, tá? Mas o reino se manifesta através de nós, o reino de Deus. E aí nós vimos o propósito da igreja. O propósito em relação a Deus, que é adorar a Deus, o propósito em relação aos irmãos ou aos outros cristãos, que é edificá-los, e o propósito em relação ao mundo, que é evangelizar o mundo e mostrar misericórdia. Tá? Então, pessoal, já dá para a gente começar a entender um pouquinho mais do que é igreja, né, no sentido bíblico. Tá bom? Quando nós entendemos realmente o que é igreja, a nossa prática ela tem que ser de acordo com isso. Né? Aquilo que eu vivo, aquilo que eu sou, porque eu sou o quê? Eu sou igreja. Né? E aí, enquanto igreja, eu estou vivendo como igreja. Se eu digo que eu sou igreja, eu estou vivendo como igreja, eu estou
adorando a Deus como devo, eu estou edificando os meus irmãos como devo, eu estou evangelizando e mostrando misericórdia ao mundo como eu devo, o reino de Deus está se manifestando através da minha vida, né? Eu sou o templo do Espírito, eu sou o corpo de Cristo, eu sou o povo de Deus, eu estou em comunhão com os meus irmãos para dizer que eu sou igreja. Então, você está vendo como que é importante nós entendermos, nós estudarmos e entendermos o que é ser igreja, porque a nossa prática tem que ser uma prática do quê? Tem que ser uma prática de igreja. O viver tem que ser um viver de igreja. Tá? Pessoal, ser crente, ser cristão, ser igreja, dentro da igreja, e aqui agora eu falo realmente a instituição, o local, o templo, ser cristão ali dentro é fácil, pessoal. Né? Mas agora, ser igreja fora da igreja, templo, instituição, é difícil. E é por isso que nós precisamos do quê? Do Espírito Santo. Para nos ajudar em todo o tempo a sermos o quê? Igreja. Tá certo, pessoal? Alguém quer comentar alguma coisa, falar alguma coisa? Alguém tem alguma pergunta? Pastor, quando João Batista, acho que é Mateus 3, ele fala assim, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus, é esse mesmo assunto, assim, tipo, um domínio, assim, de Deus sobre nós, é isso que ele quis dizer, será? Sim. Porque naquela época, o Everson, os religiosos, e aí aqui sim, tá, Bruno? Religioso no sentido pejorativo mesmo, eles estavam, cara, tão distantes de Deus. A interpretação, a interpretação deles da Bíblia estava tão distante do que realmente era. Quando Cristo vem, Cristo mostra a real interpretação e principalmente a real aplicação da lei, para mostrar para eles que eles estavam tão distantes. Por quê? Tão distantes por quê? Eles não estavam manifestando o reino, eles não estavam manifestando o governo e o domínio de Deus. Muito pelo contrário, né? Muitas vezes Jesus expôs a prática deles como uma prática que sufocava os outros, né? Então, quando João Batista vem batizá-los e diz, é chegado a vós o reino de Deus, João Batista estava ali fazendo um prenúncio de Cristo também, porque Cristo veio mostrar o que para nós? Cristo veio revelar o Pai, né? Ele veio mostrar quem realmente era Deus, ou quem realmente é Deus. Cristo veio mostrar o reino veio, se manifestou através da vida de Cristo, e Cristo veio mostrar que o único caminho para conhecer ao Pai, estar com o Pai e entrar no reino era ele. Então Cristo vem e mostra isso para mostrar para eles o quê? Que eles não estavam trazendo o quê? Que eles não estavam manifestando o reino. Que eles não estavam trazendo o governo de Deus para o mundo e para a terra. Certo? Mais alguma coisa, pessoal? Não? Ninguém quer fazer mais nenhum comentário, nenhuma pergunta, nem nada? Ficou alguma dúvida? Não? Então tá certo. Tá vendo? Eu falei para vocês que hoje ia ser mais curtinho. Terminamos 10 minutos antes da hora, tá? Porque se eu trouxesse a outra parte para vocês, pessoal, ia gastar aqui mais uns 45, 50 minutos. Aí ia ficar muito longo. Então, semana que vem, a gente fecha a parte da igreja, e aí daqui 15 dias a gente vai estudar escatologia. Eu acho que nós vamos ficar 2 encontros em escatologia, tá? E aí depois a gente encerra esse ciclo, e provavelmente daqui a um mês a gente começa, então, a imersão aos livros de Hebreus, tá? Nós vamos fazer uma imersão no livro de Hebreus. Nós vamos estudar capítulo por capítulo, vamos destrinchar o livro de Hebreus inteirinho. Diga, Suzana.
Oi, a paz, boa noite. Desculpa o atraso aí. Mas aquela lista que você leu dos dons, acho que é dons ministeriais, Isso. doutores. Os evangelistas, o que são, assim, efetivamente? Porque todos nós somos evangelistas, né? Mas quem tem o dom é quem prega para multidões, vamos dizer assim. Tá, vamos lá. Eu vou te dizer o que eu entendo, tá? Eu entendo que, assim, ó, quando nós somos chamados ao ministério da palavra, então, quando Deus especificamente nos chama para o ministério da palavra, como eu já falei para vocês, né? Por exemplo, assim, ó, o meu ministério, ele é voltado ao ensino e à pregação, certo? Então, dentro dessa lista, o meu ministério é do quê? De mestre, tá? Isso não quer dizer que somente eu tenho que pregar e ensinar. Por quê? Porque evangelizar as pessoas, pregar a palavra às pessoas, isso foi uma ordenança de Cristo a todos, tá? O que o ministério de mestre traz sobre mim é que eu tenho que me dedicar exclusivamente a esse ministério para a edificação do corpo, que é, por exemplo, o que a gente faz aqui agora, nesse momento. Entendeu? Então, assim, não quer dizer que os evangelistas da Bíblia, que eu vejo os quatro, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, para mim, eles seriam considerados, apesar deles serem, apesar de Mateus e João serem apóstolos também, para mim, eles estão também como mestres, porque eles trouxeram para nós os ensinamentos de Cristo. Tá? Não sei se ficou claro. Ficou claro, Suzana? Eu creio que sim. Uma pessoa tem o dom, mas não é exclusivo, assim, vamos dizer. Ela, ela vai ser usada de outras formas também? É isso? Por exemplo, você é mestre, você se dedica ao ensino. É como assim, o seu principal chamado é ser mestre, né? Isso. Mas você também é usado como um evangelista também. Sim, nesse sentido, sim. Aham. Entendeu? Porque, assim, são coisas muito próximas, né? O chamado de mestre, ele é muito próximo do evangelista, né? Entendeu? É que, assim, ó, o evangelista, ele está mais ligado, realmente, a ganhar almas e trazer almas para o reino. E aí, quando ele traz e ganha as almas para o reino, aí o mestre vai e trabalha para o quê? Para a edificação dessas pessoas que estão chegando. Ah, sim, Entendeu? ó, discipulado, né? Isso, mas não só o discipulado, porque assim, ó, o discipulado, digamos que é assim, a porta de entrada. Porque assim, ó, o discipulado ali dura um tempo. Quando a pessoa termina aquele discipulado, ela vem e deixa de ser um novo convertido, como a gente chama ali na igreja, né? O grupo dos novos convertidos, né? Só que ele precisa ser edificado ainda, ele precisa aprender, ele tem muita coisa para aprender. Aí entra o mestre, entendeu? Também, né? O mestre, ele não vai trabalhar somente com os novos convertidos, ele trabalha com a igreja toda, tá? Por exemplo, não sei se vocês já perceberam ou não, mas o pastor José Wellington está ali na nossa igreja e durante a pregação, durante as aulas de EBD e tal, ele está sempre anotando, né? Perceba isso, ele está lá com a Bíblia dele e ele anota. É um exemplo para nós, por quê? Porque assim, ele poderia ficar ali tranquilo e falar assim: ah, eu já praticamente sei bastante, não preciso mais aprender. Já tá bom já. Não, ele continua aprendendo.
Se ele escreve ali, é sinal que ele está prestando atenção, que ele está tendo insights, que ele está aprendendo. Então, assim, o mestre tem a função de edificar até os mais maduros também. Porque enquanto nós estivermos aqui, pessoal, o conhecimento de Deus não tem fim para a gente. E aí é a função do mestre fazer isso. O evangelista, então, é aquele que ganha almas, traz as almas, o mestre é aquele que edifica as almas. Basicamente isso. Tá bom, pessoal? É que, assim, a gente costuma achar que o pastor faz tudo, né? Mas não é. Por exemplo, você tem pastores que são mais voltados ao ensino. Você tem pastores que são mais voltados à administração da igreja. Né? Mas é basicamente isso. Ficou claro agora, Suzana? Ficou sim. Essa questão dos dons é interessante, né? Porque, por exemplo, quanto mais Deus dá dons a uma pessoa, ao contrário do que humanamente possa se pensar, que a pessoa vai se envaidecer, vai ser grande. Pelo contrário, quanto mais ela recebe, mais ela deve servir o corpo. Então é como se ela estivesse numa posição até menor, né? Então eu acho isso muito lindo. Exatamente. Quanto mais dons eu tenho, mais eu tenho que servir. Né? Mas é interessante você falar sobre isso, porque, assim, pessoal, eu tenho uma verdade para mim, que é assim, ó, quem faz tudo não faz nada. Né? Então, quando nós lemos, por exemplo, a instituição da diaconia em Atos dos Apóstolos, né, os apóstolos falaram assim, ó, nós vamos instituir diáconos, homens cheios de Deus, homens de testemunho, né, para que eles sirvam as mesas. Servir as mesas ali é uma expressão para o serviço diaconal. E nós vamos nos dedicar o quê? A oração e a palavra. Então, isso você vê o quê? Isso você vê assim, ó, cada um no seu chamado. Cada um fazendo aquilo para que foi chamado. Tá certo? Isso não quer dizer, pessoal, que, por exemplo, eu não possa servir em outra área. Né? Nós tivemos agora o congresso da Almadeb, vocês me viram ali na recepção, cuidando da recepção ali. Tal. Então, assim, esporadicamente eu posso fazer esse serviço. Mas eu não fui chamado para fazer só esse serviço, sempre. Por quê? Porque o meu chamado é para me dedicar ao quê? Ao ensino e à pregação. Então, eu tenho que orar mais que todo mundo, eu tenho que ler a Bíblia mais que todo mundo, eu tenho que estudar a Bíblia mais que todo mundo, e eu tenho que me dedicar com zelo ao ensino. É para isso que eu fui chamado. Isso não quer dizer que eu não possa, uma vez ou outra, fazer um outro serviço na igreja. Ah, mas eu tenho que me dedicar mesmo àquilo que Deus me chamou para fazer. Certo? Porque senão a gente fica assim, eu tenho que fazer tudo na igreja. E aí a gente acaba deixando ou negligenciando aquilo que o Senhor realmente nos chamou para fazer. Então, assim, pessoal, é duro e difícil falar isso, mas assim, ó, tem coisas dentro da igreja que você tem que falar não. Tá? Não. Isso aqui eu não posso fazer, porque se eu fizer isso, vai tomar o meu tempo de eu me dedicar realmente àquilo que Deus quer de mim. Tá? Então, assim, ó, encontre o seu chamado e dedique-se ao seu chamado. Certo? Mais alguma colocação, pessoal? Alguma colocação, alguma dúvida, alguma coisa? Não? Amém, então. Vamos encerrar, então? Vamos orar para nós encerrarmos? Vamos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te engrandecer, papai, te adorar, por mais uma vez estarmos aqui diante de ti, juntos podermos estudar aqui, Pai, para crescermos diante de ti, Senhor. Agora, Senhor Deus, nós queremos te pedir que o Senhor nos dê sabedoria para nós colocarmos em prática aquilo que nós estudamos, Pai. E que principalmente, Senhor, o Senhor nos ensine a vivermos como igreja, segundo os propósitos, segundo aquilo que o Senhor nos chamou para nós fazermos, Pai. Tudo isso, Senhor Deus, nós queremos fazer para a honra e para a glória do teu santo nome. Não é para mérito nosso, nem para a glória nossa, Senhor Deus, mas é para a tua glória, Senhor.
porque só tu és digno de todo louvor, toda a glória, papai. E agora, Senhor Deus, nós queremos te pedir, nos dá uma noite de sono, de descanso abençoada, Senhor Deus, diante de ti. E que possamos continuar nessa semana na tua presença, Pai. É o que nós pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Obrigado pela presença de vocês, beijo no coração de vocês e até mais. Tchau. Boa noite. Pai Senhor, pessoal, boa noite. Vai, gente. Boa noite.